obrigada, Edson. Obrigado a você, hein? Gente, eu tô recebendo o Edson Malice. Ele é um homem de 44 anos, vive uma vida de solteiro e adotou um filho. Essa história você precisa conhecer. O meu convidado, Edson Malice, veio para conversar comigo e contar para vocês uma experiência fantástica. O assunto, aquele que eu gosto muito, filho. Edson, muito obrigada por você estar aqui, compartilhar essa história linda que você tem. Você veio do interior para fazer a diferença aqui. Me conta, Edson. Ô, Lucy, obrigado pela oportunidade de falar sobre esse assunto. A adoção é algo que está na minha vida, assim, acho que desde muito pequeno, né? Eu sempre... Desde sempre você imaginou ter filho? Desde sempre eu imaginei ter filho e sempre pensei na adoção como um caminho, né? Isso aconteceu, né? Isso começou em 2015, aí foi evoluindo até que em 2017 aconteceu. Nessa época o Rafa já tinha 7 anos, né? O Rafa, que é o meu filho, hoje já está com 10 anos. Hoje o Rafa tem 10 anos, vocês já conviveram 3 anos. E se a gente pensar, Edson, deixa eu fazer aqui pensar num conjunto, Edson. O Edson, um cara vencedor, veio do interior para São Paulo para trabalhar, para estudar, formado em administração. Gente, vocês imaginem um administrador. Quando você imagina um administrador, você imagina um cara metódico, com as regras, pensando sempre no financeiro. E é isso mesmo. O Edson, ele trabalhou um tempo muito grande na área financeira, bancos, commodities, enfim. Essa foi a sua área até agora, onde você tem uma novidade também, mas a gente deixa para um outro momento. Hoje o nosso foco é filho. Mas para eu traçar esse perfil, você é um homem das finanças, um homem do administrativo? Isso, toda a minha trajetória profissional, ela se baseou dentro do administrativo, dentro de instituições financeiras, né? Então, eu trabalhei com marketing, mas um marketing muito mais voltado para vendas, né? Então, aquilo que você colocou sobre ser muito mais rígido, muito mais... Eu trabalhei com muitos números, com bancos de dados, né? Além da formação em administração, eu também sou formado em estatística, como pós-graduação. Agora piorou. Agora eu consigo imaginar o seu conjunto como pessoa ainda mais rígido. Rígido. Se alguém, você aí que está nos assistindo, me perguntar, Lucy, você acha que o Edson, aquele cara que se formou em estatística, administração, trabalhou com números a vida toda, ele é um possível candidato a uma adoção? Todos somos. Todos somos? Olha que coisa linda. É isso que é bom, a gente conversar com pessoas e aprender. Me fala, todos somos? Todos somos, né? Hoje a gente tem... Eu queria trazer alguns números, é claro que eu não... Aí já vem aquela raiz Lógico. De explicar pelos dados. Lógico. Mas eu queria colocar alguns números, né? Que as pessoas às vezes falam assim, tem muita gente na fila de adoção e a gente não consegue adotar. Eu acho que é bom a gente dividir isso e entender um pouquinho, né? Assim, primeiro, a gente tem um grande número de crianças acolhidas. O que são essas crianças acolhidas? São aquelas crianças que, pelo contexto social que elas viviam, pelo contexto que ela está dentro da família atual dela, a justiça entendeu que não fazia sentido ela estar lá, então a justiça acolheu essas crianças para um abrigo. Acolhe essas crianças para um abrigo. E levam para o abrigo, onde ela tem condição melhor material, de saúde, de educação. Exatamente, e tal. Onde ela vai ser melhor cuidada. Sim. Né? Zelada. Zelada. Zelada, né? Isso. Então, esse número é um número muito grande. Então, são hoje em torno de 38 mil crianças nessas condições. Aqui no Brasil, 38 mil crianças em abrigos,
onde a justiça entendeu que ela não deveria continuar com aquele pai drogado, com a mãe prostituta, com aquele vínculo familiar muito ruim, e trouxe para um local onde ela é zelada. 38 mil crianças hoje no Brasil. Exato. É um número muito grande. É um número muito grande e, por outro lado, você tem em torno de 39 mil pessoas com intenção de adotar. Ou seja, na fila de adoção. Que então notícia seria um para ótima. um, né? Não seria um número muito simples, 1 para 1. Uma Sim. criança, uma pessoa pretendendo adotar. Sim. Mas não é assim que os números são lidos, né? Essas crianças acolhidas, elas nem todas estão disponíveis para adoção. A gente tem que lembrar que a estrutura familiar é muito importante para uma criança. Sim. Então, a partir do momento que ela vai para um abrigo, a justiça, aí entra o corpo técnico da justiça, que são os assistentes sociais, que vão fazer um trabalho para reinserir essa criança na família. A família pode ser um tio, pode ser um avô, ou seja, pode ser a estrutura familiar dessa criança. Então, primeiro assim, se evidencia que a criança não está em condições ideais no local que ela está. Sim, de desenvolvimento pessoal, de desenvolvimento emocional. Tá, ela não está em condições. Não está em condições. Primeiro ponto. Esse é o primeiro ponto. Ela é acolhida, depois a justiça, o corpo técnico da justiça, tenta inserir novamente essa criança dentro da família. Somente após essas tentativas que a criança vem a estar disponível para uma adoção, para uma nova família. Sim, ela passa para uma outra fase da vida. Isso. Então é detectado que ela não está num ambiente adequado para o seu desenvolvimento. Exato. Aí ela passa a ter a família mais próxima, os parentes, como opção de resguardo, como aqueles que estariam aptos a cuidar dela, a prover o seu desenvolvimento. Perfeita leitura. E aí, se não acontece isso, terceira fase da sua vida. É uma terceira fase em que a criança passa a estar disponível para adoção. Sim. E esse número hoje é em torno de 8 mil crianças. Então, lembre, aquele número de 1 para 1 já não é mais 1 para 1. Por isso que nós temos fila. Por isso que nós temos fila de adoção. De adoção. Agora eu entendi. E essas crianças, elas são de 0 ano até 18 anos. Até 17 anos, né? Porque até 17, pela nossa legislação, é possível adotar um filho. Não existe uma barreira de adoção após os 18 anos, sim, mas para ela estar numa situação de acolhimento é até os 17 anos e 11 meses. Depois, a criança ela sai do abrigo, aí ela já é um adulto, ela se vê obrigada a ter vida própria, aos 18 anos. Então, ela tem um período ali que vai estar disponível para adoção, sim, e que carece de ter uma pessoa ou um casal que queira adotar essa criança no abrigo. E uma coisa que me chamou a atenção é que o Rafa, quando você fez todo o início do processo e tal, ele estava com 6 anos. Ele estava com 7 anos. Já com 6 para 7 anos. Ele foi acolhido com 6 anos. Com 6 anos. Isso. E aí você já entrou ali com toda a documentação, você o conheceu no abrigo e tal, e você já entrou com os seus documentos dizendo, olha, eu tenho condição, eu quero, meu coração está aberto, o Rafa vai ser o meu filho. O meu filho. Esse processo, ele acaba chegando nesse final, mas ele tem um passo antes. Né? Então, primeiro, parte da intenção de adotar. Aí surge aquela dúvida, eu sou solteiro? Posso adotar? Essa é a primeira dúvida. Sim, pode adotar. Acho que recorrente, isso, tanto a mulheres como homens. Posso adotar sendo solteiro? Pode. Pode. O que eu preciso fazer para isso? Primeiro, eu preciso me habilitar para a adoção. E comprovar o quê? Você só precisa comprovar que você tem uma saúde social e mental. Né? Então você vai no fórum, preenche um questionário no setor responsável do fórum. Você preenche um questionário, entrega algumas documentações e nessa documentação tem atestado
psicológico, em que você faça uma entrevista com um psicólogo, ele vai atestar, né, se você tem capacidade para adotar uma criança, e tem antecedentes criminais também, que você entrega a documentação. Feito essa entrega da documentação, você passa por um treinamento, que para mim... Treinamento, isso é fundamental. Extremamente fundamental. E delicado. E delicado, porque você está num grupo de pessoas com situações diferentes, né? Então, você tem uma situação, tem um casal que tem uma outra situação, tem uma outra pessoa que tem uma situação diferente da sua. O desafio já começa ali. O desafio na adaptação no seu grupo de treinamento com as pessoas que você vai ter que conviver naquele treinamento. Eu entendo que já é um desafio. O desafio emocional a todo momento. Nossa. Então, você cria muitas expectativas sobre o que é esse processo de adoção. Você acaba entrando num grupo de discussões que acaba te levando por por uma outra linha de pensamento, mas esse descobertas. E esse é um treinamento extremamente importante, porque isso vai definir se você realmente está preparado para assumir Já é uma descoberta te proporcionando um amadurecimento e te fazendo enxergar a realidade. Como diz, te coloca na realidade. Te coloca na realidade. Pé no chão. Isso. E o que eu senti nesse processo, né? Então, eu vinha com uma fantasia de adoção, né, na cabeça. Eu não digo uma fantasia, mas uma expectativa de adoção. Sim. A partir desse treinamento, a minha expectativa ela ficou muito mais alinhada à realidade. Né? No final desse treinamento, você preenche um questionário perguntando como você deseja que seu filho seja. Como você deseja que seu filho seja. Então, imagina você, quando você tem... Que pergunta difícil. É uma pergunta extremamente difícil, porque você começa a julgar os seus valores. Então, assim, eu vou me sentir mal porque eu não quero uma menina, eu vou me sentir mal porque eu não quero uma criança que tenha algum problema de saúde. Então, você começa a se julgar quando você começa a ler esse questionário. Então, o questionário tem algumas perguntas que incomodam. Imagino. Mas é o momento que você tem que se definir e falar assim, o meu ideal de filho é assim. Por quê? Porque isso vai favorecer um pouco mais à frente quando você estiver no processo de adoção mesmo. Quando você for conhecer a criança. Nossa, Edson, que emoção que você está me falando. Eu fico imaginando aqui dentro a emoção desse momento, né? A forma com que você teve que lidar com todas as suas expectativas, com sonhos, às vezes a gente viaja um pouco nas ideias, não é? Então ali você teve que pensar, falar assim, eu sou aquele homem para ser um pai de uma criança, seja ela de qual forma, com quais defeitos ela vier, com quais traumas ela carregar dentro do seu coraçãozinho. Isso, é você lidar com aquele sentimento e falar assim, espera aí, também tem um lado da adoção, tem um motivo do porquê eu quero adotar. Sim. Né? Então, você ser consciente de, eu vou preencher esse formulário, né? E eu vou colocar aqui o meu desejo de ter um filho. Então, eu idealizo. Formulário ali, né? Para não ser um formulário. O que eu idealizo como um filho, né? E não ter vergonha de fazer isso. De se expor, né? De se expor a isso. Porque isso vai te ajudar um pouco mais na frente quando houver quando o técnico, né, o psicólogo, o assistente social for olhar o seu questionário e ele conseguir identificar uma criança que atenda às suas necessidades. Da mesma forma que você atenda às necessidades da criança. Imaginei isso, lógico. Você imaginou o assistente social e tal, ela olhando e falando, não, esta criança, ela precisa de um pai firme como esse, um pai que dê direção e ao mesmo tempo que seja amoroso, carinhoso, enfim, né? Esse deve ser dificílimo para essa profissional ou esse profissional? Super difícil, né? Então, a gente por
ver os números, a gente se incomoda em ver uma criança em situação de abrigo. Mas vamos lembrar que a criança em situação de abrigo, ela não está, nem todas estão, 20% somente estão disponíveis para adoção. Então a gente tem que pensar nisso. Então imagina que num abrigo tenha 10 crianças, 2 daquelas crianças estão disponíveis para adoção. Então, quando o assistente social começa a fazer essas avaliações, e aí onde eu vejo muita crítica, né? Poxa vida, tem tantos pais querendo adotar, tem tantas crianças. Calma, a gente tem que pensar e ter calma, assim, que existe um porquê daquilo ser assim. Sim, eu imagino que o risco de não dar certo uma adoção é gigante. Então, para a criança já tem uma situação que ela já vulnerável emocionalmente. Ela já tem algo dilacerado lá dentro, porque imagina, família para mim família é tudo. Agora imagina você não ter essa estrutura familiar, não ter essa base. E aí a criança ela é adotada e não dá certo de novo? Isso acontece. Infelizmente acontece. Infelizmente acontece. Mas todos os cuidados, então, eu estou entendendo agora, entendendo o que você está me dizendo, é exatamente para evitar um segundo momento de desajuste na vida dessa criança, se ela for adotada de forma errada por um casal que não é que o casal seja errado, ou o homem seja errado, ou a mulher seja errado. Às vezes eles não combinam com a criança. Combinaram. O ajuste é que está errado, não é isso? Sim, porque a gente tem que pensar o seguinte: eu quero adotar, mas a criança quer ser adotada? Porque a gente também tem esse contexto. Era a minha outra pergunta agora. E assim, quem decide é a criança. Não é. E aí a gente está falando, claro, de adoção tardia. Crianças que já possuem uma consciência e que sabe responder, que expõem comportamentos que seja possível que um psicólogo avalie, né? Então, tem crianças que não aceitam a adoção, né? Tem crianças que aceitam a adoção dependendo do formato do casal. Então a gente tem que parar para pensar também que assim, hoje a gente tem diferentes formatos de casais. Então a gente tem casais homoafetivos, a gente tem casais com pessoas mais velhas, pessoas mais jovens, a gente tem os solteiros que estão aí hoje se habilitando, a pessoa que diz, não, eu quero adotar sozinho, eu quero ter um filho, manter uma família, eu e meu filho. E assim, nem todas as crianças, cada criança ela idealiza também um formato de pai, né? Um formato de mãe, de um casal, em que contexto que ela quer viver, se ela quer ter irmãos, se ela não quer ter irmãos. Então, isso é muito levado em consideração. Que bom. Né? Então, a criança, isso eu estou trazendo a minha experiência, eu não estou falando aqui em nome de todos os pais, todos os casais. Nós estamos conversando aqui sobre a sua experiência, tá muito claro sobre a minha experiência. Sim, o que você vivenciou ao adotar o Rafael, o nosso querido Rafa. O nosso querido Rafa. E me conta hoje, o Rafael com 10 anos, tendo convivido já durante esse período com esse pai maravilhoso que você que eu sei. Me conta, como que ele está hoje? Hoje ele é uma criança totalmente inserida na família, né? Então, a principal, vamos dizer assim, a dificuldade, não diria dificuldade, mas o principal desafio é quando você traz uma criança para dentro da sua vida que tem uma história, ela conseguir entender que aonde ela vive hoje é a história dela, né? Então que ela tem um passado, é o futuro dela, mas que ela está vivendo hoje o presente. Então hoje eu vejo o Rafael vivendo o presente plenamente, né? Então ele se identifica com a casa, se identifica com a avó, com a tia, com o primo. Então o Rafael é uma criança hoje que está inserida dentro de casa, né? Então ele não parece que o Rafael não esteve lá por 7 anos, né? Parece que ele teve toda a vida toda já dentro de casa. Então ele está totalmente inserido. É maravilhoso. Esse é muito lindo que você está me falando. Nossa, muito lindo mesmo. Eu fico muito feliz. Essa entrevista aqui, olha, muito especial você compartilhar com a gente essa experiência. Eu imagino que tem muitas pessoas que têm dúvidas na adoção.
Mas eu acho que, olha, com isso que a gente acabou de conversar, com isso que você viveu, esse seu propósito, você tem um propósito muito lindo, Edson. E eu te agradeço muito por você estar aqui conosco, compartilhar essa história e desejo que essa harmonia na sua família se perpetue para sempre e que você possa inspirar muitas outras pessoas que queiram aumentar o seu lar, trazendo uma criança para dentro, com todo esse amor, esse carinho, essa dedicação. Parabéns, Edson. Obrigado, Lúcia. Eu que agradeço. Para mim, assim, eu espero que isso toque o coração das pessoas, ou que não só toque os corações, mas que leve essa informação para as pessoas. Sim, é possível adotar. Sim, é possível adotar uma criança já com 7 anos ou com 5 anos. É tudo uma questão de adaptação, é uma questão de alinhamento daquilo que você espera, o que você espera da criança. Seja paciente no processo, é um processo muito emocional, né? Mas que você tem que se trazer para o racional, né? Porque com isso eu tenho certeza que assim, está muito próximo da fórmula do sucesso na adoção. Gente, olha, eu vou falar uma coisa. Aqui os bastidores, esse nosso programa no YouTube, ele me traz tantas alegrias, ele me posiciona como pessoa, porque eu recebo aqui entrevistados como o Edson, que trouxe essa linda lição de vida. Muito obrigada, Edson. Obrigado, olha, novamente, do fundo do coração, muito obrigada.